E no dia seguinte eu esquecia. Era uma alternância desgastante entre manhãs esperançosas e serões desesperados. As noites eram pausas escuras. Certo domingo, o dia começou com um ato de preguiça involuntária, porque nos esquecemos de acertar o relógio segundo a hora legal. De início, isso foi motivo de apreensão. Francesco já deveria ter saído para o encontro. E, depois, de alegria pueril. Parecia que havíamos decidido não cuidar de nada importante e desfrutar do nosso dia de folga. Pelas venezianas semicerradas, o sol solicitava o nosso despertar. Fique em casa, Francesco, eu dizia com ternura. Fique você, disse ele, enquanto eu segurava pela manga do pijama. Fique, eu preciso sair agora. Sabe o que faremos? Vamos nos encontrar na cidade e voltar para casa juntos devagarinho, desfrutando do sol. Na Piazza di Spagna, eu propus entusiasmada. Se você quiser. Antes de sair, ele escancarou a janela e o sol caiu sobre a cama a meus pés, como um jorro d'água. Tchau, Sandra, disse ele. Tchau, respondi sorrindo-lhe. Eu tinha a sensação de que havia permanecido longamente na cama por uma enfermidade e naquele dia deveria me levantar pela primeira vez, iniciando a convalescença. De fato, naquele dia todas as coisas me acolhiam festivamente quando eu saí pelo portão. O ar estava tépido, nem um tantinho frio, nem um tantinho quente, e minha roupa tão adequada em seu peso que minha sensação era de não estar usando nada. Na janela se estendiam panos coloridos e a grande mimosa do jardim em frente estava florida. As laranjas resplandeciam nas cestas, as garrafas de vinho tinto nas vitrines eram grandes rubis. O bonde corria cintilando alegremente e um garoto na janelinha traseira acenava feliz com a mão, de certo imaginando partir num belo trem. Passava muita gente na rua e todos me olhavam com insistência. Eu estava sozinha, mas caminhava lépida, demonstrando ter uma meta precisa, ou melhor, se percebia muito bem, um encontro marcado. Sem dúvida, todos compreendiam que eu tinha um encontro com um homem e por isso exibia tão atrevida segurança. Entrei na Via Veneto como um palco. Meu passo dominava a calçada, uma ousadia arguta pairava em meu olhar. A terra e a beleza da estação se inclinavam diante de mim. Eu era uma rainha soberba com um rebenque na mão. Os homens me olhavam com uma insistência que normalmente me aborrecia. Naquele dia, porém, eu deixava entrever um leve convite, enquanto me afastava depressa em direção a um encontro de amor. Via-me refletida de vitrine em vitrine e me achava irresistivelmente atraente. Até reconhecia em mim uma qualidade que eu sempre acreditara não possuir. Aquela atitude provocante das formas que, mais que admiração, estimula o desejo imediato dos homens. Isso talvez se devesse ao alento jubiloso que inflava meus seios sob o blazer, um velho blazer que eu estava feliz por vestir, fiel e seguro, de bom corte, como uma amiga em que sempre se pode confiar. Francesco gostava muito daquele blazer cinza. Aliás, de repente recordei que eu usava justo aquele blazer no dia em que o conhecera. Aquela lembrança me provocou um sobressalto, quase um instante de aturdimento. Eu quis entrar numa loja, telefonar para Francesco e dizer-lhe: Escute, estou indo ao seu encontro vestida como no primeiro dia. Estou chegando, espere por mim, Francesco. Mas não. Sabendo onde ele estava naquele momento, fui tomada por uma angústia irrazoável. Ainda estará vivo? Pensava, e o via estirado no chão, pálido, pálido como muita gente ao redor, como acontece nos atropelamentos, e eu abri o caminho em frente à multidão. Sou a esposa, dizia. Me deixem passar. A angústia era tão viva que eu me lamentava, gemia, gritava por dentro. Francesco, espere, precisamos viver este dia feliz. Entrei na Piazza da Spagna pela Via Propaganda Fried, uma rua aristocrática que sempre me incutira submissão. Parei na esquina da praça porque a calçada estava entulhada de ramos de passageiro. Não, dizia uma senhora florista, são caros demais. Aquelas flores tinham o cheiro dos caroços de damasco que, quando menina, eu me divertia em esmagar no peitoril,
um cheiro pungente, proibido. Eu compro, avisei e me regozijei com meu tom de voz. Que voz você tem, Alessandra? Tommaso me dissera um dia. Quando você fala, eu às vezes não consigo captar o sentido exato do que você diz. Desculpe, talvez seja falta de educação, mas tenho vontade de fechar os olhos, como faço nos concertos, e escutar a música. Paguei com as últimas 50 liras que tinha e embolsei o troco com desenvoltura. Francesco já estava lá no lugar onde as palmeiras. Recordei o que ele me dizia no tempo do nosso noivado. A palmeira é uma árvore que se assemelha a você, alta, esbelta, com os cabelos desalinhados no alto da cabeça. Aquela comparação me lisonjeava muito. Talvez ele tivesse escolhido de propósito aquele ponto. Eu não podia evitar sorrir, orgulhosa de mim e do seu amor. Gostava de caminhar devagar, fazê-lo esperar um pouquinho. Ele ainda não me vira, pensava estar sozinho. Eu o via passear para lá e para cá, impaciente. Francesco, murmurei com ardor. Oi, querida, exclamou ele. Manhã desperdiçada, cheguei atrasado, tinha ido embora. Esta maldita hora legal. Em seguida, se virando, disse: Bonitas estas flores. E continuou absorto em suas aflições. Preciso tentar falar com Alberto pelo telefone. Vamos a pé? Perguntei, e minha voz o convidava a me reconhecer no esplendor da manhã. Não, não, está muito tarde. Eles podem telefonar e não me encontrar. Afastou o ramo de passageiro, me tomou pelo braço e começamos a caminhar. No bonde, ele ficou junto à janelinha segurando as flores, que estorvavam um pouco. Francesco, chamei-o mais tarde para tirá-lo do sono com doçura. Eu estava e ainda esperava pacientemente meu dia de alegre de folga. Alberto tinha telefonado. Está tudo bem, dissera. Dentro de poucos dias a tia chegará. Isso significava que dali a poucos dias os inimigos desembarcariam na Sicília. Pelo rádio, nós os ouvíamos bater toda a noite às portas da nossa prisão. Agora tinham nosso encontro dobrado a sua passagem às amendoeiras, às laranjeiras, os pés de tangerina. Eu estava contente, embora sentisse aquelas árvores se dobrarem dentro de mim. Está contente? Perguntava a Francesco, mas ele ainda estava fechado nas rígidas paredes dos seus pensamentos. Após o almoço, se deitara na cama, pegara um livro e adormecera. Eu esperava dócil, como uma criança a quem alguma coisa foi prometida. Havia em mim uma grande calma que ameaçava desmoronar, me atropelando. Fitava o livro que Francisco pousara na mesinha de cabeceira. Pousava-o aberto, escancarado, para não perder a marca. Pousava-o daquele modo, inclusive, antes de se virar para mim à noite, desejoso, depois daqueles breves parênteses de voltar à leitura. Era um pacto entre o livro e ele, com o qual que se fazia perdoar o descuido momentâneo. Às vezes eu fingia dormir, uma luta se travava entre aquele odioso livro de lombada dura, rígida, e meu orgulho ferido. Francesco, chamei de novo. Ele despertou e eu o beijei longamente num convite desesperado. Depois fiquei deitada na cama para me proteger da luz que se infiltrava pela janela, ou talvez porque experimentava uma intensa sensação de vergonha, dobrar o cotovelo sobre os olhos. Parecia-me ser uma daquelas mulheres que sofreram abuso e depois foram abandonadas no campo com as roupas dilaceradas, descompostas. E a vergonha pela violação sofrida me parecia agravada pelo fato de eu mesma ter solicitado o abuso e ele, por alguns instantes, ter obtido prazer. No escuro do quarto, penetrado por alguns raios de luz branca, chegavam as vozes despreocupadas das ruas. Francisco gostaria de voltar a dormir. Era só o meu silêncio que o mantinha desperto. Naquele silêncio, ele captava alguma acusação e com dificuldade conseguia se tranquilizar, mesmo estando convicto de sua inocência. Eu sentia que era justamente o temor que ele tinha de mim que o impedia de pronunciar uma só palavra, mas intuía que se ele a dissesse, seria uma palavra equivocada. Queria conversar com você, Francisco, eu disse por fim. Ele não respondeu, não mostrou nenhuma curiosidade. Talvez soubesse o que eu estava para lhe dizer.
Seu corpo nu pousado no lençol era um corpo jovem e seguro que revelava a presença de uma força escondida nos músculos dos ombros, do pescoço, dos flancos. Assim não é possível, entende? O que eu fiz? Perguntou ele, calmo, após uma pausa. Nada, você não fez nada, mas eu preciso falar com você. Desculpe, tenha paciência. Estou ouvindo. Ele tinha uma voz conciliadora que, em vez de me tranquilizar, aumentava meu mau humor. Eu preferia que ele confessasse não me amar mais. O fato de ele ter agido daquele modo, mesmo me amando, era a razão principal do meu ressentimento. Preciso falar com você. Um dia você deverá lembrar que eu te disse tudo isso. Não poderá me reprovar por ter ficado em silêncio. Preciso te dizer tudo com sinceridade. Não estou irritada, não estou nervosa. Segurei a mão dele que pousava no lençol. Justamente porque te amo é que devo falar com você. Ele viu que eu não estava com raiva e me pareceu que isso aumentava sua apreensão. Seus olhos se iluminaram com uma luz dolorosa e terna. Francesco estava muito bonito naquele momento. Quero te falar com franqueza. Quero te dizer as coisas que nunca são ditas aos homens, porque os homens respondem de modo amargo, cortante. Não responda assim, por favor. Me deixe falar. Minha voz era tão insólita que Francesco se virou para me olhar perplexo. Era a voz com que eu falava com Fúvia, com Cláudio, com Tomaso, com que falava com Francesco nos primeiros tempos do nosso amor. Eu te traio, disse eu. Te traio todos os dias, incontáveis vezes, com a fantasia. Não tem importância, acrescentei, que eu te traia com a imagem de você mesmo, porque essa sua imagem faz o que você nunca faz, diz o que você nunca diz, e portanto não é você, é outro. Do choque com esse personagem fantasioso, você sai mais empobrecido que do choque com que um homem diferente de você, um estranho. Se te traísse com outro, eu pelo menos teria remorso, pesar. Assim, tenho somente rancor. O quarto estava envolto numa penumbra cinza. Sobre as venezianas brilhavam pontos de luz semelhante a estrelas e os rumores nos chegavam abafados, lentos, como um ritmo de ondas do mar. Você queria dormir, continuei. Você sempre dorme, depois, ao passo que eu fico acordada, pensando. Faz muito tempo que deixamos de conversar. Você não sabe mais quem eu sou, o que levo dentro de mim, o valor que atribuo a cada gesto ou palavra de amor. Ele disse alguma coisa, aludiu ao desejo de que pouco antes sentira por mim. Quieto, sugeri, tomando a sua mão. Não fale dessas coisas. O que tem a ver com o amor essas coisas? Não é amor quando depois você tem vontade de chorar. Desde quando era menina eu sabia o que é amor. Pensava nisso dia e noite, diante da janela ou da minha cama espremida entre os armários. Eu sei tudo, sei muito bem. Todas as mulheres sabem como é o amor, ainda que às vezes finjam esquecer, se adaptar, não pensar mais nisso. Não se deve confundir o amor com um gesto banal que proporciona prazer, satisfaz, sacia, como a bebida ou o sono. Você mesmo deve me impedir de fazer isso. Não deve permitir que eu me rebaixe, que juntos nos rebaixemos assim. Por quê? Disse ele calorosamente. Foi bonito. Não, não foi bonito. Seu desejo foi provocado pelo langor que existe no início do sono e não pelo amor por mim. O amor é outra coisa. Você nem me beijou na boca. Prossegui, cobrindo o rosto. O amor é um contínuo buscar-se, um beijar-se, um abraçar-se, fitar-se, querer-se refletir um no outro a qualquer custo, um temor contínuo de se perderem justamente quando parecem estar mais ligados. Você me ama, Alessandra? Duvidar sempre. Você me ama, Francesco? Não me diga que está seguro do meu amor, porque nesse caso eu te confessarei que muitas vezes, enquanto você me possui, eu não te amo. E você não sabe disso. Fica embotado, aprisionado em seu corpo, busca um objeto preciso, e preciso seu. Não me ama, do contrário, não me deixaria sozinha. É terrível estar só nesses momentos. Não basta que você me queira bem. O afeto basta para justificar que eu viva com você, trabalhe com você,
faça refeições com você. Não justifica que eu esteja daqui deitada com você, nua na cama. Alessandra, ele me advertiu docemente. Não me repreenda, não seja um marido, um parente. Se você me repreender, eu não falarei mais. E, no entanto, é necessário que você saiba. Somente o amor justifica que eu esteja aqui com você deste modo. E o amor não é isto, compreende? Não está nestes gestos. Escute, nós não temos uma vida fácil, não temos dinheiro, ambos trabalhamos e às vezes eu estou cansada. A vida para mim não foi fácil desde a minha infância, mas eu nunca me dei conta disso porque possuía um ilimitado patrimônio de amor que sempre me impediu de me sentir pobre ou cansada. Desde menina, eu me sentava junto à janela e esperava. Era calma, quieta, dócil, e esperava. As mulheres são capazes de qualquer esforço ou sacrifício enquanto esperam, mas não querem chorar depois, não querem ter vontade de chorar e cobrir o rosto com a mão. Não pode, compreende? É uma sina. Elas não podem prescindir do amor. Por isso eu te traio, traio todo dia. E com essa sonhada imagem de você, nós passeamos, lemos juntos, conversamos, nos confessamos tão intimamente que cada um conhece tudo do outro, o anjo e o demônio que trazemos em nós. Temos noites longas, alegres, jovens. A luz da alvorada entra pela janela quando ele ainda me tem nos braços e me fala com doçura no ouvido. Não ria, por favor. Realmente estaria tudo acabado se eu pensasse em você e que você tem vontade de rir enquanto eu te digo essas palavras. Não estou rindo, disse ele. Segurava minha mão e seu corpo já não parecia tão cheio de músculos, mas frágil, fadigado. Também poderia acontecer que eu te traísse com outro algum dia. A figura de Tomaso me atravessou a mente. Afastei-a de modo brusco com antipatia e repulsa. Talvez não tivesse muita importância. Eu continuaria a viver com você, sincera, afetuosa. Seria sempre a mesma, honesta. Eu podia falar francamente com ele porque chegamos àquele ponto. Ele não contava para mim mais do que eu mesma. Estou certa de que eu não teria muita importância, mas quis te falar a fim de que você compreenda. Saiba que as mulheres fazem todo o possível para resistir ao amor, mas o amor é sempre mais forte que elas. Sim, disse ele. Compreendo. Puxou-me para si. Nos abraçamos com tristeza desesperadamente. E no dia seguinte eu esquecia. Contudo, se Francisco demorasse a voltar para casa, eu temia que minha sinceridade, em vez de nos aproximar, tivesse escavado entre nós um abismo intransponível. Inquieta, esperava-o debruçada no peitoril, às vezes temendo permanecer ansiosa apenas por mais uns poucos minutos. Ia ao seu encontro na parada do bonde. Ao vê-lo, de imediato um calor gostoso me inundava as veias. A cada abalo, o meu amor resistia inquebravelmente. Isso me proporcionava um sentimento de raiva e de medo, sobretudo. Me parecia terrível que meu amor pudesse sobreviver apesar da infelicidade. Lídia me sugeriu ir a uma quiromante, que nos deu vários endereços, mas disse que entre todas tinha muita confiança na senhora Adélia, a qual lhe predissesse e predissera que o capitão iria abandoná-la e até a aconselhar a fazer um trabalho. Eu não fiz, confessava Lídia balançando a cabeça. Me parecia impossível. Quanto a mim, eu desejava reencontrar Otávia. Toda a noite minha mãe vinha me encontrar e me olhava, fitava por não poder se comunicar comigo. Certa noite, em casa, falamos longamente de espiritismo. Mas, embora Tommaso afirmasse ter tido experiências interessantes, Francesco se recusava a dar crédito a esses fenômenos e até demonstrava enfadado. Escute, Alessandra, me disse quando ficamos sozinhos. Eu queria te pedir que não pense mais nessas coisas. Elas te impressionam, te fazem mal. Não dê ouvidos a Tomaso. Você tem ciúme de Tomaso? Perguntei com um sorriso malicioso. Não. Por que eu deveria ter? Porque ele me corteja. Ah, sei. Passa a noite olhando para você. E então? E então o que eu poderia fazer? Proibi-lo? Conheço Tomaso há muitos anos. Sei que ele faz isso para passar o tempo. Ou talvez ele
até mesmo por cortesia. Você é a única senhora. Entendi. Em suma, você acha que ninguém pode se interessar por mim de verdade. Claro que não, e creio que já o demonstrei. É muito mais fácil cortejar uma mulher casada. Quer que eu realmente me preocupe com em relação a Tomaso? Por que não? Para variar, porque te conheço. E também, acrescentou ele após uma breve pausa. Desculpe a modéstia, porque acredito valer mais que Tomaso. Ah, é verdade. Mas. Mas não gosto dessas conversas. Tomaso está brincando. Eu o conheço bem. Só que eu sabia que Tomaso não estava brincando. Outras vezes tentei fazer Francesco entender isso, e ele sempre respondia do mesmo modo. Aborrecia-se que ele me julgasse presunçosa a ponto de me iludir sobre as intenções do meu cortejador. Certa noite o chamou de macaco. No dia seguinte, saí pela primeira vez com Tomaso sem que Francisco soubesse. Mas foi somente porque eu desejava ir procurar Otávia e ele não queria que eu fizesse isso. Estávamos alegres como dois jovenzinhos e ríamos imaginando o que Francisco diria se viesse a saber da nossa escapada. Tomás imitava a voz de Francisco, a cara com que iria nos repreender. Eu ria, enternecida, pensando que Tomaso de fato conhecia Francisco muito bem. Ele me observava rir, e eu disse: Francisco é tão extraordinário. Depois ficamos acanhados por um momento. Otávia não estava mais lá, se recolhera à sua aldeia. Ficamos decepcionados diante do portãozinho, numa velha rua perto da Piazza Novana. Olhávamos ao redor, atarantados, e, não sabendo como ocupar o tempo disponível, fomos nos sentar num café. Era um local pequeno, frequentado por casais. Eu, sorrindo, disse a Tomaso que me responsabilizava por ele, o qual, também sorrindo, respondeu que, lamentavelmente, não era verdade. Tive só um instante de vergonha diante do garçom, que nos tratava de maneira apressada, e escondi a mão em que usava a aliança. Confessei isso a Tomaso e ele demonstrou se ofender de brincadeira. Por quê? Perguntou. Seu marido não poderia ser eu? Rimos. Ríamos com muita frequência, mas num tom forçado, tímido. E assim começamos a falar do casamento e, sobretudo, das relações entre homem e mulher. Em suma, do amor. Cada um de nós tinha muitas coisas para dizer, e conversando, nos interrompíamos alternadamente. Nossas frases até se sobrepunham. Enquanto isso, o café se esvaziava. Olhamos para o relógio e eu sobressaltei. Olha! Exclamei confusa. Já é muito tarde. Tomaso me contemplava com um sorriso bondoso nos olhos claros. Como você é bonita, Alessandra, ele disse. Percorremos um trecho no caminho em silêncio e depois nos separamos. Eu disse sorrindo. Também poderíamos confessar a Francesco que fomos à casa de Otávia, até porque não a encontramos. Ele me interrompeu. Não, Alessandra, por favor. Claro, poderíamos fazer isso, mas eu gosto de ter um segredo com você, ainda que inocente como este. Pareceu-me que eu podia lhe conceder tal pedido, e assim encerramos aquela agradável jornada. Fazia muito tempo que eu não passava um dia como aquele. Refleti com melancolia enquanto subia a escada. Debaixo das nossas janelas alguém tocava acordeão. Eram operários, eu vi, ao me debruçar do alto do terraço. Que ar doce, brando. Eu seria capaz de ficar durante horas escutando o acordeão. Disse a Francisco que havia ido à casa de Fúvia. Depois fiquei hesitante, esperando que ele se virasse e me repreendesse com amargura. Por que está mentindo? Enrubesci, embora não tivesse feito nada de errado. Mas Francisco estava sentado no chão escutando o rádio. Por causa do volume baixo, parecia que alguém lhe falava em sussurros no ouvido. Estive com Fúvia, repeti, esperando que ele percebesse a mentira. Ele balançou a cabeça, demonstrando ter compreendido, e com um aceno, me convidou para ficar ao seu lado. Eu via Fúvia mais raramente. Certa manhã estivéramos juntas na casa da quiromante que sua mãe nos recomendara e que morava numa rua isolada, nos arredores do Coliseu. Para fazer isso, eu precisava pedir algumas horas de folga do escritório, aduzindo que não sei mais qual desculpa. O subterfúgio me divertia e, sobretudo, a liberdade de que eu não estava habituada a desfrutar no horário matinal. Ríamos enquanto subíamos a escada estreita e escura, empoeirada.
A senhora Adele morava no sótão. Chegamos e na entrada logo vimos muitas mulheres que esperavam pacientemente, sentadas junto às paredes, olhando para a porta envidraçada, além da qual se vira a sombra da senhora Adele. Era uma casa paupérrima. Nas paredes, além de algumas oleografias, estavam penduradas numerosas imagens de santos, entre os quais muito mais prestigiosos. A entrada era escura, clareada apenas por duas lamparinas minúsculas que ardiam diante de uma imagem de Santo Antônio. Aquela luz vermelha parecia acender chamas nos olhos das pessoas que esperavam. Eram mulherzinhas modestas, em sua maioria. Uma carregava um menininho a quem de vez em quando dizia: "Fique quieto", embora ele não se movesse. Havia também algumas senhoras vistosas, oxigenadas, que mostravam impaciência e fingiam estar ali por um dever incômodo. E depois lá estávamos Fúvia, que viera para saber se Dário a desposaria, e eu já era aquela menina que se sentava junto à janela, aquela moça que descia lépida a escada para ir ao encontro de Francesco. Era uma das muitas que já não tinham confiança em si mesmas e se reduziam a pedir ajuda aos sortilégios. Eu tinha, talvez, o olhar perdido da mulher que estava ao meu lado e deixava a bolsa pender nos joelhos, como todas as que estavam ali. Eu não tinha pudor de revelar a outras mulheres a minha derrota. Passava o olhar de uma para outra, e a miséria delas suscitava em mim compaixão e revolta. Tem gente demais, disse a Fúvia e a arrastei dali. Eu tinha convidado Fúvia para almoçar comigo. Francesco estava ausente fazia poucos dias, fora para Milão a fim de se reunir com alguns companheiros. Eu tinha o hábito de acompanhá-lo à estação e sorríamos até o último instante, mas quando o trem se movia deslizando devagar pelos trilhos, era como se o sangue me fugisse das veias. Meu sorriso se extinguia e eu a invadia outra vez por aquele medo que já então impregnava nossa vida. Sempre que nos separávamos, eu via nisso um risco. Era como se, por um descuido nosso, não fôssemos nos ver nunca mais. Voltava para casa e o prédio me parecia uma grande caixa vazia. A porta gemia e, ao se abrir, eu fechava e a pancada ecoava sinistramente no apartamento inteiro. A primeira noite era terrível e eu não conseguia pegar no sono. Depois, devagar, a paz me envolvia como uma aludra branca e lisa. A solidão me chamava com devaneios sedutores. Eu podia traçar qualquer programa para minhas tardes, mas todos os programas me pareciam inferiores à liberdade ilimitada da qual eu era senhora. Acabava ficando em casa, costurando junto à janela. Fúvia se apossava de mim. Francesco está aí? Me perguntava. Então vou até aí. Tenho muitas coisas para te dizer. Quando os homens não estão, nunca se pode conversar. Era verdade. Passávamos semanas sem nos ver dizendo: é inútil. Se Francesco estivesse conosco, eu concedia a Fúvia uma atenção limitada, praticamente lhe fazia sala. Fúvia não se surpreendia, sabia que isso constava no papel que toda mulher deve interpretar, e sabia também que eu era sincera nesse papel. O papel de uma mulher que tem um homem ao seu lado é muito diferente daquele que o de uma mulher interpreta quando está sozinha. Muitas vezes acabávamos nos fechando no banheiro para conversar. Eu desaprovava seus subterfúgios, mas acreditava neles e que eram fortes o suficiente. Daquelas atitudes, éramos nós as primeiras a sair humilhadas. No entanto, quando Fúvia chegava, de imediato ficávamos ansiosas por estar a sós. Nossas primeiras frases eram convencionais, e a qualquer coisa que Francisco dissesse, reconheço de mal respondíamos. Precisávamos falar daquilo que era essencial para nós e deixar Francisco na solidão que ele permanecia mesmo em nossa presença. De fato, quando eu perguntava a Fúvia sorrindo: quer pentear o cabelo? Ou quer tirar o casaco? Nós três ficávamos contentes. Francesco pegava o jornal e nós nos afastávamos pelo corredor, deixando que entre as paredes ainda ecoassem nossas frases de conveniência. Quando eu girava a chave da fechadura, Fúvia abandonava seu comportamento vivo, ousado. E então? Perguntava apressada. Eu me deixava cair na borda da banheira, dizendo: estou desesperada, se você soubesse. Respondia ela com um suspiro, apontando para si mesma.
Tínhamos a expressão tensa, o olhar perdido. De vez em quando silenciávamos, atentas a qualquer ruído para que, além da porta, e depois recomeçávamos a falar baixinho. Imagine, eu ontem havia preparado a mesa com flores, porque era dia 11, e no dia 11, sim, eu sei. Bom, ele sorri e pergunta: que festa é hoje? Eu queria começar a chorar e, no entanto, digo: adivinhe, usava o mesmo vestido naquele dia. Tínhamos penteado os cabelos bem soltos, como então. Adivinhe, repetia sorrindo. Ele não se lembrava de nada, precisei dizer tudo. E ele, o que fez? À noite me trouxe um frasco de perfume. É estranho, dizia a Fúvia, mas os homens acreditam poder reparar tudo com as coisas que custam dinheiro. Enquanto isso, espiávamos a porta, pousando um medo e um dedo nos lábios, esboçávamos palavras inconcludentes, em voz alta. Eu não gostava de pensar que o mesmo amado, e mesmo o amando, e ainda por mais que isso, eu fosse obrigada a me humilhar agindo assim. Estávamos almoçando sozinhas. Então, e pela casa circulava aquela atmosfera ao mesmo tempo descontraída e férvida que as mulheres estabelecem quando estão a sós. Eu ia e vinha da cozinha, servia a Fúvia à mesa, sem constrangimento. Podia não me controlar, e isso me relaxava indivisivelmente. Quando estava com Francesco, eu temia sempre que um simples gesto, uma só palavra de minha parte, bastassem para angariar um mau julgamento. Uma mulher compreende sempre o quanto é penosa a vida de outra mulher. Sabe que é fácil errar quando se está cansada. As mulheres estão sempre muito cansadas. Fúvia olhava de maneira afetuosa para a casa que eu arrumava, varria, desempoeirava diariamente. E esse seu olhar era uma carícia boa nos meus ombros. Estávamos almoçando numa mesinha dobrável no escritório. A gente se sente bem aqui, disse Fúvia. O sol se espremia contra as folhas da janela fechada, tentando violar a penumbra. O ar já quente e um desespero que subia em mim tenazmente me tiravam o fôlego. Não quero comer, avisei. E também desculpe, tudo está muito ruim. Por causa de Francesco, não posso me arriscar a ter provisões em casa, nem sequer um grão de arroz ou um pouco de azeite. Eles não têm coragem de prendê-lo deliberadamente. Francisco é muito conhecido, mas fariam isso de bom grado, sob o pretexto de que pequeno delito desse tipo é um método deles. Compreendi que meu desespero nascia também do temor de que alguma coisa pudesse ter-lhe ocorrido quando estava sozinho, numa cidade desconhecida. Embora tivesse recebido notícias dele ainda na véspera, de repente me formava em mim a certeza de que o haviam detido em Milão ou em viagem. Via-o descer do trem entre os guardas, imaginava a dor que eu sentiria ao ouvir a notícia. Sentia essa dor na garganta tal como uma sufocação, num estouro. Entretanto, sabia que nem mesmo então poderia morrer para me esquivar. Seria somente mais um longo padecimento a ser suportado. Eu passava a mão pela fronte para me livrar desse pesadelo, ou melhor, desse amor. Venha, convidei quando Fúvia acabou de comer. Vamos para o meu quarto, vamos nos deitar na cama para conversar. Era muito agradável estar no quarto. Desculpe, disse ela. Vou me despir. Fico mais fresca e não amarroto o vestido. Estirou-se na cama numa curta combinação preta que revelava a bela forma das pernas e os seios túmidos sobre a renda. Eu continuava a falar, já nem mantendo, e, para manter solidariamente, o fio daquilo que ia dizendo. Fingia fitá-la nos olhos, mas olhava seus seios redondos, brancos. Que coisa doce, eu pensava. Um seio de uma mulher. Dispa-se você também, ela me convidou. É um alívio. Eu hesitava. Fiquei arrumando o quarto e não me descia e nem decidia a tirar o vestido, porque sentia vergonha da minha magreza. Propus-me a fazer um tratamento para aumentar o volume dos seios. Como você é graciosa! Exclamou ela quando eu me despi. É como um junco, acrescentou com um leve toque de ironia. Eu nunca vi um junco, é uma palavra que se vê escrita, mas te cai muito bem. Eu gosto do som. Junco, uma palavra meio homem, meio mulher. Afinal, o que é junco? É uma planta que nasce perto da água, expliquei sorrindo.
Pelo menos eu acho. Uma planta muito flexível. Ah, sim, fez ela, já distraída. Venha cá, se deite, descanse. Quando duas mulheres estão sozinhas juntas, acabam sempre estiradas na cama conversando. Lembra-se de sua mãe e da minha? Pois é, respondi absorta. Falavam sempre de Rave. Cresci com uma curiosidade muito aguda de conhecê-lo, mas talvez seja melhor assim, sabe? Quando o Dário me fez sofrer e me faz sofrer, eu sempre penso em Rave para me vingar. Se eu tivesse conhecido, iria achá-lo um homem como os outros. Não creio. Observei com uma severa reprovação na voz. Sim, sim, talvez pior. Aliás, te confesso que certa vez no ano passado, eu nunca te disse, ouvi falar do hospício. Eu estava num grupo de pessoas que vão frequentemente aos concertos. Falavam da mãe e também falavam dele. Sabe o que diziam de Rave? De Rave? Respondi pálida. Diga. Diziam que é um maluco, um maníaco, que sofre de fixações. Aliás, tive a impressão de. De quê? Não sei, talvez seja impressão minha, mas em suma. Diga, insisti, fale. Em suma, diziam que ele é um tipo anormal. Não, como direi, não gosta de mulheres. Que tolice! Exclamei. Como é possível? Claro, ela admitiu logo. Não é possível. Ficamos em silêncio, fumando. Nunca há nele alguma coisa que me magoe, dizia minha mãe. Eu falo e ele responde como eu mesma me responderia. Fazia calor, apesar da janela fechada. O ar se tornava abafado, insuportável. Eu sentia um pouco de sono. Somente o desejo de continuar falando daquelas coisas me mantinha desperta. Era incrível que um homem jamais errasse um gesto, uma palavra. Ou talvez, murmurei admitindo uma desolada hipótese, sem ousar mover os olhos e encontrar o olhar de Fúvia. Pois é, respondeu ela. Silenciamos. Uma suave melancolia se expandia em nós, junto com a necessidade de sermos consoladas. Enquanto isso, fumávamos, esboçávamos palavras casuais para aliviar o peso daquele silêncio. Aqui está o cinzeiro. Obrigada, desculpe. Esse tipo de coisa. Não diga isso a Francisco, se por acaso se fale de. Enfim, pedi a ela. Não, imagine. Eu não queria ter dito nem sequer a você. Eu mesma não me lembrava. Agora não sei como. Mas sim, claro. Talvez porque estávamos falando de sua mãe, de quando éramos meninas. Sempre quando recordo daquele tempo, sinto vontade de voltar atrás, porque nos tornamos adultas, ficamos conhecendo os homens, tantas coisas. Acrescentou sorrindo. Creio que nunca te disse que, quando menina, eu era apaixonada por você. Por mim? Repeti atordoada. Meu coração batia com força. Sim, e por isso te tratava mal. Depois começava a chorar. Ah, fiz eu, um breve riso hesitante. Eu gostava do seu nome, da elegância dos seus modos, do seu vestido fechado até o pescoço, de tudo o que te fazia tão diferente de mim. Então agia de modo descarado, excessivo, para te machucar. Te abandonava, ia me distrair com Aida, com Madalena, para te provocar ciúme, te fazer sofrer. De fato, eu tinha ciúme. Diante de mim, eu olhava ao vazio, mas na memória contemplava o rosto que Fúvia tinha quando menina, e seus cabelos negros soltos sobre o travesseiro de Francesco, seu belo corpo macio, as doces colinas dos seios. Pensei que coisa maravilhosa é uma mulher. Por que ninguém sabe vê-la, ninguém sabe amá-la por completo? No fundo, disse ela em tom brincalhão, é uma pena que nós duas sejamos mulheres. Poderíamos nos casar. Você se casaria comigo? Claro, respondi, e te levaria para Veneza em viagem de lua de mel. Ela riu de leve, eu também ri, mas um acanhamento comovido pairava ao nosso redor. Parecia-me não estar vivendo aquele momento por acaso. Uma força parecia que nascia em mim, com a diabólica determinação de não mais deixar Fúvia sair do quarto. Permanecíamos fechadas juntas na casa, na ordem e na desordem feminina, como no giro de um anel precioso. Pensamentos e desejos pareciam correr entre mim e ela, livremente, num entendimento natural.
Eu lhe pedira que despisse a combinação, me deixando ver os seios. Nós duas somos mulheres, diria ela. Que mal há nisso? Sua pele era de madrepérola. Em mim se estabelecia uma polêmica aceba com Francesco. Eu desejaria lhe mostrar que conhecia a atenção religiosa que se deve a uma mulher. Saberia quais palavras dizer, quais fábulas inventar. Um rancor raivoso me invadia, me recordando de que ele nunca dizia meu nome nos momentos em que deveriam ser os mais doces, mas ao contrário, eram ásperos, crus. Sim, seria lindo nos casarmos, mas é exatamente como somos, duas mulheres, disse eu com um suspiro de pesar, em que se desafogava toda a amargura de não ser acompanhada e compreendida. Fúvia tomou minha mão para me consolar. Estava tão desejosa da minha paz que, sem dúvida, eu ousava supor. Se eu lhe pedisse para fazer qualquer coisa por mim, descobrir os seios, por exemplo, ela o faria. Demorei-me por um instante apertando sua mão gorducha, macia. Para minha mão forte era um descanso. A campainha tocou e eu me sobressaltei, como se tivesse sido apanhada em erro. Decidi não atender. Não vou abrir, disse. A campainha tocou de novo com insistência. Espere, exclamei pulando da cama. Pode ser um telegrama para Francisco. Enfiei o hobby e voltei trazendo nos braços um vestido de seda. Era tintureira, expliquei. Fez um bom trabalho, me parece. O que você acha? Sim, respondeu ela. Acho que sim. Ela foi honesta, admiti. 80 liras. Procurei o dinheiro na bolsa e voltei à entrada. Quando retornei ao quarto, Fulvia estava de pé, abotoando a blusa. Houve um momento de embaraço e me pareceu que ela estava de mau humor. Então me aproximei dela. Volte hoje à tardinha, pedi baixinho. Nunca vou ao cinema, iremos juntas e depois você vem dormir comigo, estamos sozinhas. A noite é fresca, esta janela dá para o terraço. É agradável ficar aqui, há um perfume gostoso de jasmim. Ela me fitava, indecisa. Eu lhe apertava o pulso entre os dedos. Você vem, entendeu? Sim, sim, foi sua resposta. E não falamos mais disso. Cheguei pontualíssima ao encontro e Fúvia não estava. Os homens me observavam caminhar fora do cinema, sozinha, à espera. Lançavam sobre mim a luz branca das lanternas. Eu estava irritada, temendo que Fúvia faltasse ao nosso compromisso. Finalmente ela chegou. Queria se desculpar pelo atraso, mas eu não lhe dei tempo, porque a última sessão estava para começar. Eu tinha comprado ingresso para os lugares mais caros. Fúvia não demonstrou se espantar e se comportava como se estivéssemos juntas pela primeira vez. Não falamos de Francesco nem de Dário. Parecíamos duas recém-conhecidas que ainda têm poucos assuntos em comum. Ela evitava me encarar. No entanto, sentindo meu olhar buscá-la no escuro com frequência, controlava sua atitude. Mantinha os ombros eretos com muito garbo. Ajeitava os cabelos. Eu estava ajeitada e agitada também pelo temor de que alguma coisa pudesse nos impedir de voltar juntas para casa. Temia até que ela tivesse esquecido meu convite. Por isso avisei. Se por acaso houver alarme esta noite, no meu edifício há um abrigo seguro. Fúvia não replicou e eu tranquilizei ela. Ela iria. Trocávamos impressões sobre o filme, que era ruim e não nos interessava nem um pouco. Eram comentários, em sua maioria tolos, e compreendi que estávamos tentando retornar à familiaridade que mantínhamos quando meninas. Voltávamos à mesma linguagem e, sobretudo, a impressão que tínhamos na época de estar fazendo algo errado, sempre que nos víamos sozinhas. Íamos aos cinemas acompanhada por Sista, no escuro, enquanto o filme nos propunha abertamente problemas, os quais nós nem ousávamos aludir, mas parecia ser outras. Para esconder seu constrangimento, Fúvia fazia sempre algum comentário em voz alta. Certa vez, quando os atores se beijaram longamente, ela caíra na gargalhada. Eu já conhecia a chave de seu espalhafato daquela época e da diferença e indiferença repentina através da qual ela se defendia agora. Fúvia, chamei. Tome, comprei bombons para você. O cinema não ficava longe da minha casa. Eu indicava a Fúvia o caminho como se ela não o conhecesse. Era uma noite iluminada de lua, e o bairro novo era branco. Dava a impressão de estarmos numa cidade desconhecida, da Argélia ou do Marrocos. É um belo bairro, dizia Fúvia.
Eu respondi animadamente para que ela não ouvisse os transeuntes falarem do convite que aquele céu claro e iluminado representava para os aviões. Subimos tateando pela escada escura e eu guiava Fúvia pela mão. A incerteza que aquela escuridão repentina lhe causava dava ao seu passo o peso de uma resistência. Incitava. Eu precisava puxá-la um pouco para que me seguisse. Aquela também era uma escada em espiral, interminável, envolvente. Ecoava a nossa respiração e minha mão tremia quando abria a porta devagar. Psst, fiz eu. Continuei guiando Fúvia pela casa escura. Pelas janelas abertas, a lua entrava como água gelada, e o quarto cheirava a jasmim. Naquele odor, me parecia reencontrar Francesco. Afastei essa lembrança. Pronto, disse a Fúvia. Veja como é bonito aqui em cima. Ah, disse ela, surpresa. Do terraço se viam os prédios novos dos Prioli, o campo plano, solitário, angustiante. O rio, baixo entre as margens, era uma faixa de sombra. Mas os grandes prédios, a planície extensa, as árvores e as colinas, tudo se perdia na ilimitada vastidão do céu. Na verdade, parecia que somente o céu tinha vida, com sua luz de lua, o leve mover-se das nuvens, o vívido brilhar das estrelas. Fúvia e eu, no terraço alto do 9º andar, parecíamos destinadas a ser as primeiras a lidar com aquele elemento admirável e insidioso. Dá medo, ela disse. Não, tranquilizei-a. Eles não vêm, precisamos voltar a olhar para o céu com segurança. Tornei a entrar no quarto e escolhi apressadamente, em minha escassa roupa íntima, uma camisola para Fúvia. Decidi-lhe oferecer a melhor, aquela que havia sido de minha lua de mel. Depois fechei a janela e, no escuro, me voltando sem querer, rocei em seu corpo. Ela se sobressaltou, deu um grito sufocado. Espere, disse eu. Fui até o banheiro, voltei de camisola. Estava decidida nos meus gestos, mas justamente aquela decisão seca e o tom cortante da voz davam uma medida do meu constrangimento. O quarto ainda estava no escuro. Quando acendi a luz, vi Fúvia de pé, imóvel. Não ousara se mover um só passo. Estava tão atordoada que senti o desejo de consolá-la, falando-lhe demoradamente, acolhendo-a na segurança dos meus braços. Em vez disso, sem olhar para ela, de repente perguntei: Prefere tirar a roupa no banheiro? Não, obrigada, respondeu ela humilde. Eu tiro aqui. Vivara e revivara a blusa, dizendo que teria muitas coisas para fazer na manhã seguinte. Finalmente deixou cair a saia florida e ficou na combinação que lhe cobria os joelhos gorduchos, avermelhados pelo calor. A combinação estava puída. Ela adivinhou meu pensamento e, apontando a sua e a minha roupa de baixo, disse: Há uma loja nos Prate onde devem vender a prestação e sem juros. Hesitou um instante, com um vago sorriso, entre ambíguo e amedrontado. Depois despiu a combinação e ficou nua, desdobrando a camisola. Seu corpo branco recolhia a minguada luz da lâmpada. Era uma grande mancha leitosa que feria o olhar. Ela não conseguia desatar uma fita que a impedia de passar a cabeça pelo decote da camisola. Toda a sua pessoa se movia, com pressa de se cobrir. As pernas se apertavam, os braços se agitavam nervosamente na seda branca que lhe escondia a cabeça. Eu estava à vontade para olhar seu corpo sem que os olhos dela me impedissem. Este era jovem, sob o esplendor imaculado da pele, mas sendo Fúvia um pouco roliça, ele já parecia um tanto cansado. Mais forte, mais cheio. Ainda assim, eu o reconhecia semelhante ao meu em cada detalhe, e por causa daquela semelhança me venceu uma piedade pungente pelos sofrimentos que são infligidos a cada corpo de mulher. Da atônita ofensiva da adolescência ao absurdo do casamento, da deformação do cândido dentre a dilaceração na maternidade, ao esgotamento de nutrir um filho, até os sofrimentos humilhantes da idade em que a juventude o abandona. Eu fitava o corpo de Fúvia com muita piedade, e uma piedade tão intensa que ela talvez o notasse, porque se debatia na camisola apertada. Eu sentia que ela estava prestes a rasgar tudo só para conseguir se liberar do meu olhar. Por fim, num grito raivoso, disse: Ajude-me! Aproximei-me dela. Desatei a fita e ela, passando a cabeça pelo decote, deu um suspiro de alívio.
Olhou ao redor como se temesse que naqueles breves instantes alguma coisa tivesse mudado no quarto. Tranquilizada, se virou para o espelho. Então nos vimos ambas vestidas de branco como anjos. Atrás de nós se estendia a cama igualmente branca. Sem batom nos lábios, os cabelos ajeitados com simplicidade, mesmo sendo tão diferentes uma da outra, parecíamos duas irmãs jovens que dormem no mesmo quarto e juntas esperam o futuro e os sonhos. Atei-lhe a faixa na cintura. Como é bonita esta camisola! Exclamava Fúvia, alargando-a num gesto gracioso. E com o olhar atravessando a sonhadora figura de si mesma retratada no espelho, ela superava os limites do quarto, alcançava alguém a quem se oferecer. Eu também, me contemplando, me inclinava para o meu rosto enamorado. Ambas, imóveis, adentrávamos a placa luzida do espelho, leves, de pés descalços, íamos ao encontro de Raven. Ajude-me, eu disse a Fúvia desatando a cama, entre soluços. Ajude-me. Ela também dizia. Dizíamos Dário, Francesco. Dormimos abraçadas a noite inteira. Eu sentia, às vezes, que só poderia achar conforto na velhice. Então talvez pudesse alcançar a calma límpida que aspirava. Me propunha envelhecer depressa, logo, mas era difícil porque eu era muito jovem e a juventude trazia em si a necessidade insistente de relacionar tudo ao amor. Talvez, dizia comigo mesma, uma ligação somente espiritual pudesse ser de tão grande ajuda para mim. E nessa esperança cultivava o pensamento em Tomaso. Tinham-o encontrado, certo entardecer, e havíamos passeado juntos demoradamente. Assim que voltei para casa, informei Francesco do nosso encontro. Não lhe disse, porém, que falávamos da minha mãe o tempo todo. Tomaso quisera saber tudo, cada detalhe. Até me perguntara se eu tinha fotografia do Raven. Sempre que eu via Tomaso, ao retornar, me demorava, pensativa, no parapeito do terraço. Depois, no rompante, corria para Francesco e me abraçava a ele. Eu lhe falava naquele abraço. Confessava-me muda, escondendo a cabeça em seu peito, mas nem mesmo nesses momentos ele conseguia ouvir minha voz. Eu até já temia que, se a ouvisse, ele me repreenderia, como fazem os pais. Iria me pedir que não visse mais Tomaso, nem, contudo, procurar compreender por que eu ficava tão contente quando o via. Ele se fazia companhia com seus escritos e com a luta que travava ao lado dos amigos. Aquele era também um modo de falar, de se expressar. Não era justo que eu nunca falasse. Contudo, eu não gostaria que a partir desta narrativa Francesco parecesse diferente daquilo que ele era na realidade. Era bom, Francesco, e além disso, era um homem mais inteligente que eu já conhecera. Eu, ao contrário, era uma moça como existem tantas, e é por isso que me demoro falando de mim, para que saibam quem sou. Todos sabem quem era Francesco. Ele me agradava muito. Não era bonito, eu já disse, mas tinha aquela graça natural que nos homens se expressa em reserva e sobriedade. Com frequência, eu observava como todos, em alguns momentos, se mostravam feios e antipáticos. Francesco, ao contrário, me agradava sempre. Às vezes, quando estávamos na casa de outras pessoas, não ficávamos próximos. Porém, eu me sentia sempre ligada a ele por um fio invisível. Ele segurava a ponta desse fio sem sequer olhar para mim. Eu te amo, eu lhe dizia, e era como se entre todos os outros eu o escolhesse mais uma vez. Compreendeu? Amor, se vire para mim, eu te amo. Mas ele jamais escutava o que eu lhe dizia dentro de mim. É um homem odioso, eu pensava, egoísta, frio, e sentia o fio irresistível apertar meus pulsos. Me solte, eu lhe dizia. Quero respirar. Mas até no rancor que lhe devotava, eu me sentia indissoluvelmente ligada a ele. Era meu marido, e aquelas surdas dificuldades, aquelas decepções ardentes nos precipitavam. Eu lhe reconhecia o direito de ser meu inimigo. Amava-o e não tenciono acusá-lo. Tenciono apenas que saibam o que ele era para mim. Porque todos sabem o que ele valia pelos seus escritos, o que era para seus alunos. Os amigos conhecem seu modo de ser amigo e sua mãe o de ser filho, mas só eu posso saber dele como marido. Francesco nunca pensava que eu era mesmo a mulher que ele amara e desejara um dia.
e que eu tinha o mesmo caráter e as mesmas exigências de então. Ele era muito inteligente, no entanto, parecia acreditar que tudo havia mudado em mim, pelo simples fato de ter me tornado sua mulher. Dissera-me: tudo deverá começar depois. Se tivesse dito: tudo deverá acabar, talvez eu não tivesse me casado com ele, porque sabia não ser suficientemente forte para poder renunciar a tudo. Eu permanecera a mesma, e ainda por cima, lavava os pratos nos quais ele comia, engraxava os sapatos com os quais ele caminhava, copiava seus escritos e depois os escondia em cima do guarda-roupa da cozinha. Ficava na fila para obter mantimentos. Eu preferiria comer somente pão e azeite a ter de lavar pratos e ficar na fila. Não é verdade que fazer essas coisas esteja na vocação das mulheres. Elas as fazem quando é necessário e, sobretudo, para serem úteis e agradáveis aos homens, assim como fazem muitas outras coisas por eles, quando amam, até as coisas horríveis e cruéis que eu fiz. E os homens acreditam compensar tudo isso com a certeza de que eles têm de sustentá-las, mas só raramente o fazem, na verdade. Sem dúvida, existem mulheres que dormem até meio-dia e, quando saem, vão ao cabeleireiro, à costureira ou ao teatro, se bem que os homens trabalham dia após dia para lhes dar bem-estar, comodidades, vistosas pelícias e joias. E se contentam com isso. Eu não conhecia nenhuma dessas, nunca as encontrava porque elas passavam depressa em seus automóveis. Conhecia, porém, as mulheres que trabalhavam comigo, aquelas que moravam na Via Paulo Emílio e aquelas que ficavam na fila, no frio, com uma criança no colo, aquelas que se sentavam ao meu lado no bonde, quando eu seguia para o escritório ou para dar aulas. Quase todas em casa faziam o mesmo trabalho de uma empregada, mas a empregada nunca dizemos eu te sustento, porque ela, em troca do dinheiro que recebe e da comida e do leito, nos dá seu fiel trabalho. E a esposa, no entanto, faz o mesmo trabalho de uma empregada, o de olhar de uma mulher a quem se paga, e amamenta as crianças, e cuida delas, e costura suas roupas, e conserta os trajes do marido, sem pretender sequer o salário da empregada. Ainda assim, apesar disso, o marido pode lhe dizer: eu te sustento. Eu fazia tudo isso de bom grado, e ao arrumar a cama, muitas vezes passava a face pelo travesseiro de Francesco, e ao dobrar os punhos de suas camisas me parecia ter os pulsos dele entre os dedos, e ficava na fila para comprar as abobrinhas de que ele tanto gostava. E, se não as conseguisse, sentia uma inveja raivosa das mulheres que podiam cozinhar abobrinhas para os seus maridos. E copiava à máquina os escritos dele e tinha medo quando ele não voltava para casa, e o encorajava a trabalhar com os companheiros, e me vestia para ele, me penteava para ele, fazia tudo para ele. Fazia as coisas e faria as coisas mais baixas, como fiz, desde que ele se desse conta de que eu continuava a mesma que descia voando a escada da galeria burguesa para que ele me olhasse atônito, como se eu fosse uma criatura maravilhosa. Porque as mulheres fazem tudo isso e também dão a vida às crianças e pedem somente em troca algumas palavras de amor. Eu postergava de um domingo a outro a esperança de ouvir essas palavras. Talvez isso possa parecer ridículo a quem, não tendo jamais trabalhado, não conheça a opressão inclemente das horas e o cego rodopiar da engrenagem da semana. Eu, porém, amava o domingo. Me parecia que o sol estava mais resplandecente, o céu mais límpido, e creio que de fato era assim. Nunca ia à igreja, mas gostava de ouvir muitos sinos, gostava de ver a expressão destemida das moças, dos seus vestidos novos, olhar pelas janelas empregadas que alisavam o cabelo com brilhantina e depois saíam, desorientadas, subjugadas pela liberdade. Esperava que se fizesse domingo também dentro de mim. Desde a manhã, postergava a hora do almoço. Depois deste, Francisco trabalhava e eu lia ou costurava junto dele. São apenas 6 horas da tarde, eu considerava. Ainda há tempo. Ele erguia o olhar e me dizia afetuoso: você parece cansada. Eram 8, 8h30, e eu mesma me rendia perguntando: quer comer? Sim, obrigado, respondia ele, se esgueirando ligeiramente. Eu ia para a cozinha. Acabou, pensava. Hoje também acabou. Sentia a garganta seca, árida, lenhosa. Sob minha pele circulava um temor de pranto. E no dia seguinte eu esquecia.
Se chovia, esperava o próximo dia de sol. Se trabalhava, um dia de folga. Chegava até a confiar no poder de um vestidinho novo. Hoje, dizia, talvez amanhã. E nada adiantava. Eu não me sentia mais jovem nem bela e tinha só 21 anos. Andava pela rua com a impressão de que somente eu, entre todas as mulheres, já não tinha olhos, nem passo, nem mãos.